Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Vamos a mais um itemzinho, só que agora é um item solto dentro desse texto que está aparecendo para a gente dentro dessa prova, sem um contexto, vamos dizer assim, para a gente poder responder esses itens. É um item solto de matemática, mas ele colocou um textinho aqui para a gente poder interpretar e tudo mais, então acompanha a leitura do mesmo aí junto comigo. Então a questão colocou assim: sabendo que a alimentação em algumas lanchonetes de cinema é baseada em frituras, doces e bebidas com elevados teores de açúcar e sódio, julgue os itens subsequentes. 105. Situação hipotética. Em um cinema, pipoca é vendida em pacotes com dois diferentes tamanhos e preços. Um deles, 10 por 15 por 30, que custa R$ 14,40. O outro, 10 por 10 por 25, que custa R$ 11,50. Então veja que aqui a ideia que ele está querendo passar para a gente é que temos dois tipos de pipoca. Ok? Lembrando que aqui o nosso saquinho de pipoca equivale a um paralelepípedo. Ou seja, o nosso saco de pipoca equivale a isso daqui, ó. Vamos ver se tem um paralelepípedo aqui. Se não tiver, eu vou ter que desenhar. Tem aqui, ó. Pronto. Isso daqui é o nosso saquinho de pipoca, olha. Tudo bem? Equivale a essa figurinha aqui que eu desenhei agora para você. Vou colocar aqui, branquinho, bonitinho. Beleza? Tá aqui a espessura. Show de bola. Então, isso daqui equivale ao nosso saco de pipoca. Lembrando que esse saco de pipoca aqui, ele vai possuir três dimensões, que eu vou chamar de A, de B e de C. E se você quiser calcular o volume desse saco de pipoca, basta multiplicar as três dimensões, ou seja, A vezes B vezes C, sem muitos mistérios. Ou seja, o volume do paralelepípedo é apenas o produto dessas três dimensões. Ficou claro isso? E ele deu aqui para a gente as dimensões de dois tipos de saco de pipoca. O primeiro tem dimensões 10 por 15 por 30. Vou colocar aqui para a gente, ó. 10 por 15. Opa, 10. Eu já pensei foi no 15. 10 por 15 por 30. E ele falou que esse pacote que tem 10 por 15 por 30, esse camarada aqui tem um custo. O custo dele é de R$ 14,40. Tá aqui, ó. R$ 14,40. Isso. Então, aqui está o custo desse camaradinha. R$ 14,40. Show de bola. E temos um segundo. Esse segundo, ele já possui outras dimensões. As dimensões são, tá aqui, 10 por 10 por 25. E o custo é 11,50. Então, 10, 10, 25, 11,50. 10 por 10 por 25. E ele falou pra gente que esse camarada custa 11,50. Com base nisso daqui, a gente vai ter que comparar o custo por litro de cada um desses camaradinhas. Bem, litro equivale a volume. Então, a gente vai calcular o volume de cada um desses camaradas. Calculando o volume desse primeiro, o que teremos? Basta fazer o produto. 10 vezes 15 vezes 30. Bem, 3 vezes 15 dá 45. Esse 3 vezes esse 15. Juntando dois zerinhos depois, teremos 4.500. Como a nossa unidade é centímetro, então isso aqui equivale a 4.500 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml, ou seja, 4.500 ml. O mililitro, para a gente transformar em litro, basta a gente andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, significa que esse camarada aqui equivale para a gente a 4,5 litros. Aqui está. Então, esse daqui é o volume que teremos do primeiro pacotinho, 4,5 litros. Agora, como é que a gente faz para calcular o custo por litro? Basta fazer a divisão do custo total, que é 14,40,
pelo volume total, que é de 4,5 litros. Com isso, teremos o seguinte resultado: 14,4 dividido por 4,5, isso aqui vai dar 3,2. Ou seja, teremos então R$ 3,20 por litro desse pacotinho. Beleza, chegamos então ao primeiro resultado. Esses cálculos que fizemos com o primeiro pacote, devemos fazer com o segundo também. Então, vamos lá. Calculando o volume do segundo pacote. Ele equivale a 10 vezes 10 vezes 25. Bem, basta repetir o 25 seguido de 2 zeros. 2.500 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico e ml é a mesma coisa. Então, isso aqui é 2.500 ml. Andando com a vírgula 3 casas para a esquerda, isso aqui equivale a 2,5 litros. Agora, o nosso custo por litro, nessa segunda situação, equivale ao custo total de 11,50 dividido por 2,5 litros, que aparece aqui para a gente. Vamos ver se é isso mesmo, 11,50, né? É 11,50, não errei não. Então, 11,50 dividido por 2,5, 11,50 dividido por 2,5, isso aqui vai me dar 4,60. Então, temos R$ 4,60 por litro desse camaradinha. Pronto. Agora, a gente tem o preço por litro também do segundo pacotinho. Agora, vamos ao que o item está querendo comparar aqui para a gente. Então, o item falou o seguinte. Nessa situação, o preço do litro de pipoca calculado com base no segundo pacote ultrapassa em mais de 40% o preço do litro do primeiro pacote. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai comparar quantos por cento um é maior do que o outro. Para a gente fazer essa comparação, basta a gente pegar o primeiro resultado, ou melhor, o segundo resultado, que é o 4,60, que é o do segundo pacote, e dividir pelo primeiro resultado, que é o do primeiro pacote, que é 3,20. Então, ao fazer 4,60 dividido por 3,20, 4,60 dividido por 3,20, essa divisão aqui vai nos dar a proporção desses camaradinhas, tudo bem? Então, veja que aqui eu coloquei o custo do litro do segundo pacote dividido pelo custo do litro do primeiro pacote, que é exatamente a divisão que ele pediu para a gente fazer, do segundo pelo do primeiro. Agora, 4,60 dividido por 3,2, isso vai nos dar 1,4375. Isso vai nos dar 1,4375. Bem, como já dito em aulas anteriores aí para vocês, quando a gente tem um resultado como esse daqui que está ao lado aqui para a gente, 1,4375, as duas primeiras casas depois da vírgula equivale para a minha parte inteira da porcentagem. O que vier depois é parte decimal. Isso quando você quiser calcular aumentos percentuais. Ou seja, significa então uma coisa, que esse 43 equivale à parte inteira do aumento percentual. O que vier depois é parte decimal. Então, esse resultado equivale a um aumento de quantos por cento? De 43, que é a parte inteira, vírgula 75, que é a minha parte decimal. Isso em porcentagem. Então, para você descobrir o valor de um aumento percentual, basta fazer o quê? Olha o que está depois da vírgula, quando você tem 1, alguma coisa. Duas primeiras casas, parte inteira, o que restar é a parte decimal desse aumento percentual. Com base nisso, o aumento percentual então que tivemos aqui foi de 43,75%. O item afirmou para a gente que tivemos um aumento em mais de 40%. Por causa disso, esse nosso item estará o quê? Corretíssimo. Tivemos um aumento em mais de 40%.
Tranquilo, amigo? Então fechamos esse item por aqui. Veja que não foi uma questão difícil, era uma questão que o quê? Era cálculo de volume de paralelepípedo, que seria a área da base vezes a altura, produto das três dimensões, ABC. Feito isso, a gente iria calcular o custo por litro, então você precisava saber transformação de unidade de volume. Tudo isso a gente fala dentro das nossas aulas de geometria espacial, beleza? Então, sempre que possível, dá uma revisada lá naquela parte teórica, depois volta para a questão para poder reforçar mais isso daqui. Fechou, meu amigo? Terminamos a questão por aqui e eu te aguardo aí no próximo item, que é o item solto também, que ele colocou pra gente aqui. Aliás, não, aí já vai ser grupo de itens, não vai ser item solto, não. Então, um grupo de itens aqui agora envolvendo The Simpsons. Te aguardo nos próximos itens. Até mais e continue estudando.